Olá, eu sou a Bárbara Lima e eu tô aqui hoje porque eu sou apaixonada por gestão de gente. Então eu vim trazer para vocês o tema de times de alta performance. Então, para começar nossa conversa, eu quero lançar para vocês 3 perguntas básicas. Primeira, quem são as pessoas de alta performance? Segundo, como formar times de alta performance? E terceiro, como gerenciar esses times de alta performance? Então, resposta para a primeira pergunta. As pessoas de alta performance são aquelas que geram resultados. Então, são aquelas pessoas que atendem as expectativas ou superam. São aquelas pessoas que fogem do nível da mediocridade. E aí, para encontrarmos, então, essas pessoas de alta performance ou identificarmos elas dentre as pessoas que nós já temos na equipe, eu vou listar com vocês 3 elementos básicos. Então, o primeiro são os conhecimentos, o segundo, comportamentos e o terceiro, as habilidades. Conhecimento normalmente é aquilo que eu preciso ter para conseguir desempenhar determinado cargo. Por exemplo, o meu cargo aqui na Menvi hoje é executiva de contas. Então, quais são os conhecimentos que eu preciso ter para ter um bom desempenho dentro do meu cargo? Eu preciso conhecer o meu produto, eu preciso conhecer o meu cliente, eu preciso conhecer a minha empresa. Quais são os outros conhecimentos que eu preciso ter? Então, conhecimento sempre vai estar atrelado à função que tu exerce. E agora, os comportamentos. Isso é muito importante. Por quê? Porque os comportamentos podem nos levar, nos mostrar o melhor caminho para alcançar os nossos objetivos, ou eles podem nos levar ao fracasso. Esses comportamentos normalmente são identificados a partir daquelas coisas que nos fazem bem ou nos fazem mal. E aí as habilidades. O que são as habilidades? É o saber fazer. Então, aquilo que eu domino com maestria. É normalmente o que eu faço de forma inconsciente, ou aquele famoso que eu faço até de olho fechado. E aí eu desenhei aqui para vocês, então, para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Vamos lá. Comportamentos adequados, combinados com conhecimentos adequados, mais habilidades, formam pessoas de alta performance. E essas pessoas de alta performance vão gerar, então, os resultados, que é aquilo que nós falávamos no início. Quem são as pessoas de alta performance? Aquelas que geram resultado. Pergunta número 2, então. Como formar times de alta performance? Eu já ouvi em outros momentos que times de alta performance é simplesmente um conjunto de pessoas de alta performance. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Então, eu vou listar para vocês alguns elementos, alguns padrões, e esses padrões formam o Team Management Profile. Primeiro padrão, manutenção. A manutenção se refere, então, a vestir a camisa, a identificação de equipe, por exemplo. Então, é entender a cultura da empresa e conseguir propagar isso para próximas gerações. Consultoria. A consultoria faz, então, a busca das informações. Ela ouve aquelas pessoas, busca opiniões de pessoas que pensam fora da caixa, ela estuda concorrentes e a pergunta-chave para a consultoria é: o que nós precisamos saber? E a inovação traz esse sentido de que, para aparecer, a gente precisa fazer coisas diferentes. Para ser diferente, a gente precisa trazer coisas diferentes. Então, assim, eu trabalho hoje numa empresa de softwares e tem muitas outras empresas de softwares no mercado. Qual é o nosso diferencial? Qual é a nossa inovação? Quais são os nossos processos inovadores? Então, a inovação é isso. Ela sempre traz esse pensar de fazer diferente. E aí, o próximo, então, é a promoção. Nesse caso aqui, no exemplo que eu vou dar, eu vou vincular a promoção ao marketing. Por exemplo, a gente tem aqui na empresa processos, a gente está trabalhando em um sistema novo, mas eu preciso que as pessoas saibam disso. Eu preciso que o mundo saiba, eu preciso que o mercado saiba de quais são os nossos produtos. Então, a gente precisa promover isso, a gente precisa mostrar isso. E a mesma coisa acontece dentro de uma empresa. Não adianta eu ter todos os processos alinhados e as pessoas não conhecerem ele. Então, a gente precisa sempre estar focado no que as pessoas precisam saber para que tudo isso que a gente está planejando aconteça. Desenvolvimento, que aí é a parte prática realmente da situação. Então, é quando os projetos saem do papel e são desenvolvidos. Então, a gente tem um projeto, por exemplo, de melhoria no tempo de espera do cliente. Então, a gente vai tirar esse projeto do papel e vai começar a colocar em prática, fazendo testes. Pode dar certo, pode dar errado, mas faz parte. Aí depois a gente tem a organização,
E a organização normalmente é a base, assim, é quem vai dar a estrutura e quem vai controlar. É a organização que assegura que as coisas realmente sejam feitas. Depois a produção, que vai falar então sobre os processos de como as coisas serão feitas. O oitavo padrão, então, é a inspeção. Então, é aqui que a gente vai garantir que os padrões de qualidade não caiam, que esteja sempre tudo de acordo com a qualidade que a gente precisa que esteja. E por último, então, o nono padrão fala sobre a integração. Quem tem esse papel de integrador, então, é o líder, porque é ele que vai garantir que as coisas necessárias estejam sendo feitas no momento necessário, tá? Claro que aqui eu só pincelei com vocês esses 9 padrões. Eu encorajo vocês a procurarem mais material sobre isso e começar a aplicar para construir, então, seus times de alta performance. Agora a gente vai para a terceira e última questão do nosso tema de times de alta performance. Como gerenciar as pessoas de alta performance. Isso é muito importante, porque não adianta eu ter um time preparado, eu ter um time bom e eu não saber gerenciar essas pessoas. Eu acabar perdendo esses talentos por falta de gerenciamento. Então, vou citar alguns dos itens a respeito de gerenciamento para vocês, tá? Vamos falar então a respeito do processo de contratação. O processo de contratação, gente, precisa ser muito bem feito. Então, assim, a gente precisa verificar se a pessoa tem os conhecimentos necessários, se ela tem os comportamentos adequados e se ela tem as habilidades que nós precisamos para esse cargo. É o primeiro passo. Depois, a integração. Então, não adianta a gente simplesmente contratar a pessoa, a gente pode até contratar certo, mas aí depois simplesmente jogar a pessoa dentro da empresa, largar ela lá com o seu trabalho e não dar nenhum tipo de direção para ela. E a gente precisa fazer a integração também dessa pessoa, com os colegas, a integração dela com a empresa, apresentando cultura, melhores maneiras de trabalhar. Então, essa integração precisa acontecer. E a gente vai falar, então, sobre o desenvolvimento das pessoas. Um pouquinho mais para frente, eu vou falar sobre as ferramentas para a gente conseguir desenvolver as pessoas. Mas é necessário fazer um acompanhamento de desenvolvimento do trabalho dela, viu? Uma coisa super importante também é o plano de carreira. A ideia é que você consiga sonhar junto com as pessoas. Então, conhecer as pessoas que estão dentro da sua equipe. Quais são os sonhos dela? Quais são os objetivos? E aí você auxiliá-las, você conseguir de repente mostrar o melhor caminho, ou mostrar para ela possibilidades de planejamento para que ela consiga chegar nesse lugar. Feedback. Feedback, gente, é o item mais importante, é quase o meu preferido dessa lista. Os 2 outros preferidos vêm depois, mas o feedback é muito importante porque se eu tenho uma pessoa dentro da empresa, ela não está correspondendo com as expectativas, eu consigo dar um feedback para ela informando quais são os itens que ela precisa melhorar. Quais são os comportamentos que ela precisa melhorar, quais são as habilidades que ela precisa adquirir então, e quais são os conhecimentos que estão faltando. Só que, claro, o feedback não é só negativo. O feedback pode ser dado positivamente. Se a pessoa tem um bom desempenho, se ela atende as expectativas, se ela supera essas expectativas, a gente precisa falar. A gente precisa falar sobre as coisas boas, sobre os pontos positivos, os pontos que ela precisa manter. Então, a gente precisa tirar aquele pensamento de que feedback é só negativo. Feedback positivo precisa ser dado sim. Feedbacks a manter precisam ser dados sim. Gamificação e engajamento. O seu papel como líder é manter as pessoas sempre engajadas, sempre motivadas, sempre com vontade de trabalhar. E aí isso entra a gamificação. Tem uma design e autora de jogos que eu gosto muito, chama Jane McGonigal. Ela trabalha com a construção de jogos com missões que podem ajudar o mundo. Então, ela traz uma reflexão de que a gente consegue sim mudar as coisas, a gente consegue sim manter as pessoas engajadas. Por quê? Porque dentro dos jogos, normalmente a gente tem uma missão de acordo com o nível que a gente está no jogo. Então, por exemplo, eu nunca vou ter uma missão que eu não posso cumprir. Claro que essas missões estão sempre no limite da minha capacidade. Então, eu entendo que eu preciso me esforçar para conseguir cumprir. E aí, a ideia dos jogos é justamente isso. É trazer os colaboradores ao esforço, é trazer os funcionários à colaboração. Normalmente, os jogos de missão são aqueles jogos em grupo. Então, cada um tem uma missão diferente e todos juntos conseguem salvar aquele universo do jogo, né? Então, a ideia é justamente trazer isso para dentro das empresas. Inspirar os colaboradores a serem mais colaborativos entre si e se engajarem mais com o trabalho deles através da gamificação. E aí, por último, claro, a avaliação de desempenho.
Então, assim, não tem como você avaliar um time de alta performance se você não fizer avaliações individuais. Você precisa conhecer as pessoas individualmente também e depois conseguir transformar esse teu time. O importante também é você, como líder, sempre procurar entender se a pessoa entende o propósito do trabalho dela. Se ela entende o propósito do trabalho individual, se ela entende o propósito do trabalho da empresa, do trabalho do time, qual é o propósito dela, qual é a missão dela individualmente e no time. As pessoas precisam se sentir parte. E todas as vezes que elas estiverem no trabalho, que você estiver no trabalho, você precisa estar de fato ali. Então, estar de corpo e alma. Nosso corpo e nossa alma não são dissociados. Eles são um só. Então, a gente precisa estar com o foco totalmente aqui. Se eu estiver aqui nesse bate-papo com vocês e tiver com o meu pensamento lá longe, eu não vou conseguir me concentrar. E vai além de concentração. Eu não vou conseguir passar para vocês o que vocês realmente merecem. Então, assim, a ideia é que as pessoas estejam de corpo e alma trabalhando. Estejam realmente presentes, estejam fazendo o que elas realmente precisam fazer. Então, assim, líder, seja um encurtador de caminho. Torne as coisas claras para as pessoas. Mostra para elas qual é o propósito do trabalho, qual é o propósito do time, qual é o propósito da empresa, qual é o propósito da missão. Contribua para que a sua equipe realmente consiga se tornar uma equipe de alta performance. Então, quero agradecer a atenção de vocês. Se ficarem com dúvidas, se quiserem bater um papo comigo, por favor me chamem, meus contatos estão aí na tela para vocês e eu vou recebê-los com muito carinho, viu? Abraço e até breve!